Plural apresenta Cineira et Studio com Daniel Medeiros. A festa do Carnaval sempre esteve associada, desde os mais remotos tempos, a uma manifestação de desabafo e de esperança. Associada ao fim do inverno, início da primavera, tempo de semeadura, um trabalho danado, um sofrimento daqueles, e então tinha festa para comemorar, lembrar juntos e torcer juntos, pedindo para a terra que seja boa e que desse frutos e que o clima fosse bom e que fosse ameno e confortasse os corpos exaustos com seu sol e suas chuvas. Praticamente todas as sociedades que conhecemos tiveram festas desse jeito. Na Idade Média, ao duro trabalho rural somavam-se as rígidas interdições da igreja. Como sabemos, na quarta-feira de cinzas ocorre o início da quaresma, longo período de jejuns e orações para os católicos praticantes. Por que então não se preparar para essa provação cantando, dançando e comendo e bebendo a valer? O pintor holandês Pieter Bruegel retratou, em 1559, uma dessas quartas-feiras, início de quaresma, mostrando os foliões em uma pousada que ficava ao lado de uma igreja. O quadro se chama O Combate entre o Carnaval e a Quaresma. A ambivalência e a folia permanecem atualíssimas. O Carnaval marcou, ao longo dos séculos, um momento de quebra de regras, de limites, de identidades. Na confusão das ruas não havia rico nem pobre, homem ou mulher, religioso ou pagão. A tradição das máscaras, ainda tão presentes, servia para impedir que se soubesse quem era quem nas vielas escuras das cidades europeias. O estudioso sobre cultura e linguagem Mikhail Bakhtin escreveu: os espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o carnaval, pela sua própria natureza, existe para todo o povo. Enquanto dura o carnaval, não se conhece outra vida senão a do carnaval. Impossível escapar a ela, pois o carnaval não tem nenhuma fronteira espacial. Durante a realização da festa, só se pode viver de acordo com suas leis, isto é, as leis da liberdade. No Brasil, isso não foi diferente. A festa trazida para cá, ainda no período colonial pelos portugueses, chamada de intrudo, enchia as ruas com gritos, danças e muita alegria. Da janela, as moças suspendiam por alguns dias o recato e jogavam água ou farinha nos passantes. Ninguém era de ninguém, e a imagem da autoridade virava do avesso com as fantasias irônicas e exageradas, os gestos ousados. A integridade não era garantia e os excessos eram comuns. Como observou o comerciante inglês John Locke em seu livro Notas sobre o Rio de Janeiro, publicado em 1829. Ele disse assim: já se observou muitas vezes que uma comunidade se retrata tão bem por meio de seus divertimentos, como por meio de suas maneiras de pensar e agir sério. Assim era o Brasil. E como isso incomodava! Por isso, por volta de 1840, a elite carioca, capital do império, resolve dar um basta e proíbe o intrudo. Carnaval tinha de ser controlado, uma coisa civilizada. A polícia cumpriu à risca as ordens e os foliões foram rebatizados de vagabundos e desordeiros. No lugar das festas populares, surgem os bailes, nos palacetes protegidos e depois nos clubes com segurança na entrada. E isso dura um bom tempo. Mas, para o fim do século, no entanto, a criatividade brasileira resolve o problema das proibições, criando os cordões carnavalescos, que copiavam o modelo das procissões religiosas. E agora, como proibir? Não dava. E, de novo, o carnaval voltou para as ruas. No período Vargas, o populista gaúcho buscou normalizar os blocos de carnaval que cresciam a cada ano e criou os desfiles das escolas de samba, com as agremiações se apresentando na avenida, cantando sambas enredo que, obrigatoriamente, precisavam tratar da história do Brasil, de maneira elogiosa, é claro. E assim, nas últimas décadas, o carnaval tornou-se um fenômeno turístico de grandes proporções,
particularmente no Rio de Janeiro. Mas nunca deixou de ser uma manifestação da alma popular, embora camuflado sob grossas camadas de maquiagem. No ano passado, e de novo no último domingo e segunda-feira, algumas escolas de samba romperam de novo com a previsibilidade e colocaram na passarela a irreverência, a crítica, o desabafo, invertendo os papéis, assumindo o protagonismo do discurso e gritando: monstros, ladrões, corruptos. Tudo isso ao som das baterias e o aplauso dos espectadores. O antropólogo Roberto da Mata, autor do livro Carnavais, Malandros e Heróis, disse: se o carnaval tem algum sentido, ele está numa estética da igualdade que apresenta o corpo pobre, mas harmonioso e belo, e a massa, que deveria se revoltar, envolta em fantasias e contando, na forma de um samba, histórias impossíveis. O carnaval é riso, engano e mentira. E eu acrescentaria: o carnaval também são verdades, muitas verdades. Cineira Et Studio com Daniel Medeiros.